Welcome to PepC, o podcast do estudante de psicologia. Hoje vamos discutir as perspectivas, reflexões e desafios dos modelos biomédico e biopsicossocial em psicologia, com base neste artigo apresentado na Abrapso. Interessante. Parece um tema bem complexo. Por onde começamos? Bem, o artigo propõe uma reflexão sobre as limitações do modelo biomédico e os avanços do biopsicossocial, principalmente na promoção da saúde. É uma discussão importante para nós, estudantes de psicologia. Sim, faz todo sentido. Acho que entender a história desses modelos é crucial, né? Tipo, como o biomédico evoluiu. Exatamente. O artigo traça um panorama histórico, mostrando como o modelo biomédico, com sua visão mecanicista e reducionista, se consolidou, e como o biopsicossocial surge como uma alternativa mais integral. E qual a principal diferença entre eles na prática? O biomédico foca na doença, numa relação linear de causa e efeito. Já o biopsocial, multiplicidade de fatores biológicos, psíquicos e sociais no processo saúde-doença. Entende? Aham, entendi. É como se o biomédico visse a pessoa como uma máquina quebrada e o biopsicossocial entendesse a pessoa por inteiro, né? Perfeito. E isso tem implicações enormes na atuação do psicólogo, que deixa de estar restrito ao mental e à clínica individual para atuar de forma mais integrada na saúde. Mas, se eu guiar do resumo, ainda há desafios para essa inserção do psicólogo, certo? Com certeza. O artigo destaca esses obstáculos, como a ênfase ainda dada ao modelo biomédico em muitas instituições e a própria formação do psicólogo, que muitas vezes não contempla essa atuação mais ampla na saúde. É uma luta, sabe? Sem dúvida. A psicologia da saúde vem crescendo, mas ainda há muito a ser feito. A questão do trabalho em equipe, por exemplo, é fundamental para o modelo biopsicossocial e ainda é um desafio na prática. A interdisciplinaridade é essencial, né? Mas como garantir que o trabalho do psicólogo seja reconhecido e valorizado nessas equipes? O artigo fala da necessidade de esclarecimento das atribuições e expectativas em relação ao psicólogo. Mostrar a competência do profissional é chave para que sua atuação seja vista como necessária. É uma questão de mostrar o nosso valor, sabe? Concordo plenamente. Acho que esse é o caminho para consolidar o modelo biopsicossocial e garantir uma atuação mais efetiva do psicólogo na promoção da saúde. Valeu pela discussão. Então, voltando à discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial, me parece que, mesmo ambos estando dentro do paradigma científico moderno, o biopsicossocial merece mais atenção, especialmente na psicologia. Sim, totalmente. Acho que o texto deixa isso bem claro, né? Afinal, esse modelo considera o indivíduo como um todo, englobando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, certo? Exato. E essa visão holística é fundamental para a psicologia, que se distancia daquela ideia reducionista de consertar uma máquina quebrada, como a gente comentou antes. O biopsicossocial vai além dos sintomas físicos, buscando entender a complexidade do ser humano. E isso me lembra um pouco da crítica que o artigo faz àquela definição simplista de saúde como ausência de doença, né? Aquela ideia de Albuquerque e Oliveira 2000, de que essa definição é reducionista e ignora os aspectos emocionais e sociais. O biopsicossocial vem justamente para preencher essa lacuna. Concordo. E essa mudança de perspectiva, como aponta Correias, ocorreu após a Segunda Revolução da Saúde, quando os padrões de morbidade e mortalidade se alteraram, e o comportamento humano passou a ser um fator crucial no processo saúde-doença. Fatores como estresse, sedentarismo... Isso mesmo. E essa mudança de paradigma quebra com aquela visão linear de causa e efeito do modelo biomédico, que ainda persiste em muitos lugares, como o texto menciona. Aquele modelo corpo-máquina, herdado de pensadores como Descartes, Galileu e Newton, que o artigo cita. Uma visão mecanicista, que, como Barros 22 coloca, teve seu auge no século XIX, durante a Revolução Industrial, com o surgimento de diversos problemas de saúde. E o modelo biomédico, com sua ênfase no combate aos organismos patogênicos, se mostrou eficaz naquele contexto, né? Sim, a primeira revolução da saúde com a teoria dos germes foi um marco importante. Mas hoje, com a complexidade das doenças crônicas e a compreensão da influência dos fatores psicossociais, o modelo biopsicossocial se torna muito mais adequado, não acha? Referências bibliográficas: Albuquerque, Oliveira, RFC. Abordagem biopsicossocial. Interface entre saúde e doença. Psicologia, Reflexão e Crítica 3, 373, 381.
Jote AC, o pensamento e ação de Sunamidstuner São Paulo, Cátedra das Minith. Bracei Farsus Nuits Passorites e Tauwood Pesquisa para Paulo, Casa do Psicólogo. Então, começando pela medicalização em psicopatologia. É um tema complexo, né? O texto não entra em detalhes específicos sobre medicalização, mas a crítica ao modelo biomédico já implica uma discussão sobre isso. Sim, total. A ênfase em fatores biológicos como se a doença mental fosse apenas um problema orgânico leva a um excesso de medicalização, diagnósticos rápidos e prescrição de medicamentos, muitas vezes sem considerar outros aspectos da vida da pessoa. Concordo com o Sklicek, que critica essa tendência à medicalização da vida. Exato. E aí entra a importância do modelo biopsicossocial, que considera a influência de fatores psicológicos, sociais, culturais na saúde mental. Tipo, como o contexto social de uma pessoa pode influenciar no desenvolvimento de transtornos, sabe? Aham. E isso nos leva à segunda questão, as críticas ao modelo biomédico e a influência sociocultural. O texto fala bastante disso, né? Como o modelo biomédico, com sua visão reducionista, ignora esses fatores. O texto cita Albuquerque e Oliveira, 2000, que destacam a necessidade de ver o ser humano como um sistema complexo e não como uma máquina quebrada. E Correia de Seis reforça isso, mostrando como a psicologia entra nesse contexto, defendendo uma abordagem biopsicossocial. E essa abordagem biopsicossocial, como o texto menciona, considera as condições de trabalho, o ambiente. Concordo com a visão de Spink 2010 sobre a importância da psicologia social na saúde, considerando esses aspectos socioculturais. Afinal, a saúde não é só a ausência de doença, né? Claro, é um estado de bem-estar físico, mental e social, como define a OMS. E o modelo biopsicossocial, ao contrário do biomédico, engloba tudo isso. Acho que o texto deixa isso bem claro, citando a segunda revolução da saúde e a mudança de foco da doença para a saúde. E, por fim, a importância do pensamento crítico na prática clínica. O texto não aborda isso diretamente, mas me parece implícito, né? Afinal, para adotar um modelo biopsicossocial, o profissional precisa ter um olhar crítico, questionar o modelo tradicional. Com certeza. Pensar criticamente é fundamental para não cair em diagnósticos simplistas, medicalizar tudo. Concordo com a visão de Ancona Lopes, sobre a necessidade de uma epistemologia crítica na psicologia. É preciso questionar, buscar diferentes perspectivas, entender a complexidade de cada caso. E o modelo biopsicossocial nos ajuda nisso. Totalmente. Acho que essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial é essencial para a formação do psicólogo e para uma prática clínica mais humanizada e eficaz. Valeu pela troca. Referências bibliográficas. Albuquerque Gel Pool, Oliveira RFC, Abordagem Biopsicossocial, Interface entre Saúde e Doença. Psicologia, Reflexão e Crítica, 3, 373, 381. Ancona Lopes, A Crise da Psicologia. Uma leitura histórico-crítica. São Paulo, Cortez. Barros Joy AC 2002, Pensamento e Ação na Medicina. São Paulo, Editora Unesp. Correia B6, Psicologia da Saúde. Teoria, Pesquisa e Prática. São Paulo, Casa do Psicólogo. Scliar M. 2007, História do Corpo. São Paulo, Companhia das Letras. Spink MJP Org, 2010. Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. Aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo, Casa do Psicólogo. Começando pela medicalização em psicopatologia, o texto nos traz alguns pontos importantes, né? Acho que esse modelo biomédico, como descrito por DiMarco 2.6, acaba focando muito na doença em si, sabe? E isso contribui para a medicalização excessiva. Sim, total. Como se a solução fosse sempre medicamentosa, sem levar em conta outros fatores. Concordo com Barros e Barros, que criticam essa dependência crescente de produtos e serviços médico-assistenciais. É como se a gente medicalizasse tudo, até o que é natural, como o exemplo da gravidez que o texto cita, né? Baseado em Barros. Exatamente. E na minha visão, essa ênfase no biológico acaba negligenciando os aspectos psicológicos e sociais que são tão importantes na psicopatologia. Acho que a psicologia precisa se posicionar contra essa medicalização excessiva, buscando alternativas mais humanizadas. Concordo plenamente. E aí entra a segunda questão, as críticas ao modelo biomédico e a influência sociocultural. O texto fala disso, né?
como o modelo biomédico, por ser reducionista, ignora esses fatores, como aponta de Marco, 2006. Acho que a visão de Castro e Bornholt complementa isso, mostrando a importância do psicólogo atuar no contexto social do indivíduo. Sim, concordo. Esses fatores socioculturais, como as condições de trabalho, o ambiente, influenciam diretamente na saúde mental. E o modelo biomédico simplesmente ignora isso. Na minha opinião, a psicologia precisa resgatar essa visão holística do ser humano, considerando todos esses aspectos. Como diz Spink, a psicologia social tem um papel fundamental na saúde, considerando esses aspectos socioculturais. Com certeza. E a última questão, a importância do pensamento crítico na prática clínica. O texto não aborda isso diretamente, mas me parece implícito, né? Acho que o profissional precisa questionar esse modelo biomédico, buscar outras perspectivas, como defende Ancona Lopes, com sua epistemologia crítica. Sem dúvida. Pensar criticamente é fundamental para não cair nessa armadilha da medicalização, dos diagnósticos rápidos, sabe? É preciso entender a complexidade de cada caso, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E o modelo biopsicossocial, como defende Correia, nos ajuda nisso. Na minha visão, o pensamento crítico é essencial para uma prática clínica mais humanizada e eficaz. Concordo totalmente. Acho que essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial é fundamental para a formação do psicólogo. Valeu pela troca. Referências bibliográficas. Albuquerque, G.L.P. Abordagem biopsicossocial, interface entre saúde e doença. Psicologia, Reflexão e Crítica, 2, 373-381. Ancona Lopes S., A Crise da Psicologia, uma leitura histórico-crítica, São Paulo, Cortez. Barros de Horaci, 2002, Pensamento e Ação na Medicina, São Paulo, Editora Unesp. Barros de Horaci, Barros C., Medicalização da Vida, São Paulo, Editora Unesp. Castro e K., Bornholt, 2004, Psicologia da Saúde, Psicologia Hospitalar, Definições e Possibilidades de Inserção Profissional, Psicologia, Ciência e Profissão, 24.348-57. Correia, BFC, Psicologia da Saúde, Teoria, Pesquisa e Prática, São Paulo, Casa do Psicólogo, de 2006, Psicologia da Saúde, São Paulo, EPU. Scliar M., 2007, História do Corpo, São Paulo, Companhia das Letras. Spinkim or Paymute, Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, Aproximações Teóricas e Metodológicas, São Paulo, Casa do Psicólogo. Bom, pensando nessa questão da medicalização em psicopatologia, o texto traz a visão de Marco, 2.6, sobre a importância da comunicação, né? Como o paciente interpreta o que sente e como o médico precisa entender isso. Me parece que isso já é um passo para humanizar o atendimento, né? Sim, concordo. E o texto também fala de como o modelo biopsicossocial tenta reduzir a ansiedade do paciente, explicando os procedimentos, oferecendo opções de tratamento, humanizando a experiência, né? Bem diferente daquela visão fria e mecanicista do modelo biomédico, como criticado por autores como Foucault e Illich. Na minha visão, essa humanização é fundamental, principalmente em psicopatologia, onde a subjetividade é tão importante. Com certeza. E essa ênfase na subjetividade, como o texto menciona, nos leva à segunda questão, as críticas ao modelo biomédico e a influência sociocultural. Acho que Traverso Yepes coloca bem isso, né? Como o modelo biomédico ignora os aspectos sociais e psicológicos, mantendo uma visão individualista e fragmentada. Concordo com essa crítica, principalmente pensando na importância do contexto social na saúde mental, como abordado por Spink. E o texto também critica essa ideia de saúde como ausência de doença, né? Como se a gente só pudesse ser saudável se não tivesse nenhuma doença. Acho que autores como Canguilhem já questionavam essa visão, né? A saúde é muito mais ampla. Envolve bem-estar físico, mental e social, como define a OMS, e o modelo biopsicossocial, como o texto defende, engloba tudo isso, ao contrário do biomédico, que foca só na doença. Na minha opinião, essa visão holística é fundamental para a dia. Totalmente. E por fim, a importância do pensamento crítico na prática clínica. O texto não aborda isso diretamente, mas me parece implícito, né? Acho que para adotar o modelo biopsicossocial, o profissional precisa questionar o modelo tradicional,
buscar outras perspectivas, como defende Ancona Lopes, 2006, com sua epistemologia crítica. Concordo com a importância do pensamento crítico para não cair em diagnósticos simplistas, medicalizar tudo, como criticado por Scliar, 2007. Sim, concordo plenamente. Pensar criticamente é fundamental para entender a complexidade de cada caso, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E o modelo biopsicossocial, como o texto sugere, nos ajuda nisso. Na minha visão, essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial é essencial para a formação do psicólogo e para uma prática clínica mais humanizada e eficaz. Valeu pela troca. Referências bibliográficas. Ancona Lopes S., 2006. A Crise da Psicologia. Uma leitura histórico-crítica. São Paulo Cortez. Canguilhem J., Novena. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro, Forense Universitária. De Marco O.N., 2006. Psicologia da Saúde. São Paulo, EPU. Foucault M. 1979. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Grau. Illich E. 1975. A Expropriação da Saúde. Nêmesis da Medicina. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. Scliar M. 2007. História do Corpo. São Paulo, Companhia das Letras. Spink M. 2010. Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano, aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo, Casa do Psicólogo. Traverso Yepes M. A Interface Psicologia Social e Saúde. Perspectivas e Desafios. Psicologia em Sociedade 2, 72 e 83. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia, esse trecho do texto destaca a medicalização da vida, né? Como se tudo pudesse ser resolvido com um remédio. Me lembra a crítica de Illich, em 1965, a medicalização excessiva, que transforma até experiências normais da vida em doenças. Sim, total. E o texto cita Traverso IEP 1, que critica o modelo biomédico por focar apenas nos aspectos orgânicos, ignorando as influências psicológicas, sociais e ambientais. Concordo com essa crítica, pois a medicalização excessiva acaba negligenciando a subjetividade do paciente, como apontado por Foucault, 79. Na minha visão, essa ênfase na cura, em detrimento da prevenção, gera um aumento nos gastos com saúde, como o texto menciona. Acho que a psicologia precisa se posicionar contra essa medicalização excessiva, buscando alternativas mais humanizadas, como a promoção da saúde, discutida por Spink, 2010. Concordo plenamente. E a segunda questão? As críticas ao modelo biomédico e a influência sociocultural. O texto fala da inserção limitada do psicólogo na saúde, restrito ao mental e à clínica individual, como se o corpo e a mente fossem separados, reforçando a visão cartesiana criticada por autores como Merleau-Ponty. E essa visão, fragmentada, como o texto menciona, leva a diagnósticos rápidos, sem considerar os problemas psicológicos e sociais do paciente. Concordo com a crítica de Traverso Yepes 2001 ao modelo biomédico que desvaloriza a experiência subjetiva do paciente e dificulta a comunicação médico-paciente, como discutido por DeMarco 2006. Na minha opinião, a psicologia precisa resgatar essa visão holística do ser humano, considerando todos os aspectos, como defende o modelo biopsicossocial, discutido por autores como Engel, 1977. E o texto fala da importância da escuta, do reconhecimento das necessidades do paciente, Acho que isso é fundamental para uma prática mais humanizada, como abordado por Aires. Com certeza. E a última questão, a importância do pensamento crítico na prática clínica. O texto fala da necessidade de uma mudança na formação acadêmica, Acho que o profissional precisa questionar o modelo tradicional, buscar outras perspectivas, como defende Ancona Lopes, 2006, com sua epistemologia crítica. Concordo com a importância do pensamento crítico para não cair na armadilha da medicalização, como criticado por Scliar. Sim, total. Pensar criticamente é essencial para entender a complexidade de cada caso, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E o texto menciona a luta da psicologia por um papel mais amplo na saúde, Acho que essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial é fundamental para essa mudança, como discutido por Matos, 2010. Valeu pela troca. Referências bibliográficas. Ancona Lopes, S6. A Crise da Psicologia. Uma leitura histórico-crítica. São Paulo, Cortez. Ayers, J.R.C.M. O Cuidado, os Modos de Ser do Humano e a Saúde. São Paulo, Husatec. DeMarco, O.N. 6. Psicologia da Saúde. São Paulo, EPU.
Engel, G.L., 1970 said, The Need for a New Medical Model, A Challenge for Biomedicine. Science, 96, 429-136. Foucault, M., 1979, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Graal. Illich, I., 1975, A Expropriação da Saúde, Nêmesis da Medicina, Rio de Janeiro, Nova Fronteira. Matos, M.C., 2010, Saúde Coletiva, Uma Introdução ao Debate. São Paulo, Rucitec. Merleau-Ponty, N99, Fenomenologia da Percepção, São Paulo, Martins Fontes. Sclear, M., História do Corpo, São Paulo, Companhia das Letras. Spink, MJP, org, Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, Aproximações Teóricas e Metodológicas, São Paulo, Casa do Psicólogo. Traverso Yepes, M. 2001, A Interface Psicologia Social e Saúde, Perspectivas e Desafios. Psicologia e Sociedade, 10283. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia, o texto destaca a formação limitada dos profissionais de saúde, né, como se a saúde mental e a prática clínica individual fossem suficientes. Concordo com a ideia de que médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais deveriam ter uma formação mais integrada, com base na concepção sistêmico-ecológica, como o texto propõe. Acho que autores como DiMarco e Seis e Sclee-Sett reforçam essa crítica a um reducionista do modelo biomédico, que contribui para a medicalização excessiva. Sim, total. E o texto fala da inserção limitada do psicólogo no contexto da promoção da saúde, né? Como se o hospital fosse o único espaço de atuação, focando em ações secundárias e terciárias. Concordo com a crítica de que a verdadeira promoção da saúde fica em segundo plano. Acho que autores como Matos, 2010, e Aires, 2007, discutem a importância de ampliar a atuação do psicólogo para além do hospital e focaram tudo na prevenção e promoção da saúde. Exatamente. E aí entra a segunda questão, as críticas ao modelo biomédico e a influência sociocultural. O texto fala do trabalho em equipe, né, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, mas na prática ainda há desafios, como a questão hierárquica e o pouco conhecimento sobre o trabalho do psicólogo. Concordo com a visão de autores como Spink 10 e Traverso Yepes sobre a importância de considerar os aspectos socioculturais na saúde e a necessidade de um trabalho em equipe mais integrado e horizontal. Sim, concordo. E o texto menciona a importância de esclarecer as atribuições e expectativas em relação ao psicólogo, né? Mostrar a competência do profissional para que sua atuação seja valorizada. Acho que autores como Castro e Bornholt e Toneto e Gomes, 2007, discutem os desafios da inserção do psicólogo nas equipes de saúde e a necessidade de reconhecimento e valorização do seu trabalho. Com certeza. E, por fim, a importância do pensamento crítico na prática clínica. O texto não aborda isso diretamente, mas me parece implícito, né? Acho que para atuar de forma mais integrada, o profissional precisa questionar o modelo tradicional, buscar outras perspectivas. Concordo com a visão de Ancona Lopes, 2000, sobre a necessidade de uma epistemologia crítica na psicologia, para que o profissional possa pensar de forma mais ampla e complexa, considerando esses episódios biológicos, psicológicos e sociais. Totalmente. Acho que essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial e a inserção do psicólogo na saúde é fundamental para a formação do profissional e para uma prática clínica mais humanizada e eficaz. Valeu pela troca. Referências bibliográficas. Ancona Lopes, A Crise da Psicologia, uma leitura histórico-crítica. São Paulo Cortez. Aires, J.R. Say, O Cuidado, os Modos de Ser do Humano e a Saúde. São Paulo Rucitec. Barros, J.A.C. 2002, Pensamento e Ação na Medicina, São Paulo, Editora Unesp. Castro, I.K., Bornhold, I.A., 2004, Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar, Definições e Possibilidades de Inserção Profissional, Psicologia, Ciência e Profissão, 24.348-57. DiMarco, O.N., 2006, Psicologia da Saúde, São Paulo, EPU. MA 2010, Saúde Coletiva, Uma Introdução ao Debate, São Paulo, Rucitec. Sclear, M. 2007, História do Corpo, São Paulo, Companhia das Letras. Spink, 2010, Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano, Aproximações Teóricas e Metodológicas, São Paulo, Casa do Psicólogo. Toneto, A. M. Gomes, I.C. 2007,
Inserção do psicólogo em equipes multiprofissionais na área da saúde. A visão de psicólogas hospitalares. Psicologia, Ciência e Profissão 27, 436 e 449. Traverso IEPES M. A Interface Psicologia Social e Saúde, Perspectivas e Desafios. Psicologia em Sociedade, 32, 7283. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia, o texto destaca a necessidade do psicólogo ser crítico para destacar a especificidade de sua atuação, né? Isso me lembra a discussão de Moisés e Coles, 2016, sobre a medicalização da vida e a importância de uma abordagem integral do paciente, considerando não só os aspectos biológicos, mas também os psicológicos e sociais. Na minha visão, o psicólogo tem um papel fundamental em questionar a medicalização excessiva, buscando a qualidade da subjetividade do indivíduo. Sim, concordo. E o texto fala da importância de um trabalho em equipe, né? Viabilizar um trabalho em equipe, desenvolvendo-se critérios reais, tentando-se amenizar as hierarquias salariais. Isso me lembra a discussão de Peduzzi 2001 sobre a necessidade de uma equipe interdisciplinar na saúde que valorize a contribuição de cada profissional sem hierarquias rígidas. Acho que o psicólogo, com sua formação humanista, pode contribuir muito para essa integração. Com certeza. E o texto critica a visão antropocêntrica e individualista do modelo atual, né? Tentar ainda superar a visão antropocêntrica e individualista do modelo atual, considerando que o profissional de saúde deveria ser mais humilde. Isso me lembra a discussão de Aires, 2001, sobre a necessidade de uma abordagem mais humanizada na saúde, que valorize a escuta, o diálogo e a autonomia do paciente. Na minha opinião, o psicólogo tem um papel fundamental nessa mudança de paradigma, por uma relação mais horizontal entre profissional e paciente. E o texto fala da importância de uma formação mais integrada para os profissionais de saúde, né? Contudo, ficou claro que a proposta do modelo biopsicossocial necessita da integração com o modelo biomédico, para que possa haver uma forma de humanização dos paradigmas expostos pelo modelo que assumem atualmente a forma de profissionalização dos estudantes da área de saúde. Isso me lembra a discussão de Cecin e Feuerwerker sobre a necessidade de uma formação interprofissional na saúde que prepare os profissionais para trabalharem em equipe com uma visão integral do paciente. Acho que essa formação integrada é fundamental para superar a fragmentação do cuidado e promover uma prática mais humanizada. Concordo plenamente. E na minha visão, o pensamento crítico é fundamental para o psicólogo atuar de forma mais efetiva na saúde, questionando o modelo biomédico, valorizando os aspectos subjetivos e promovendo uma prática mais humanizada. O texto reforça a importância do modelo biopsicossocial para a psicologia. Faz-se necessário que se dê uma maior importância ao modelo biopsicossocial, pois acreditamos que é onde a psicologia é mais bem compreendida. Acho que autores como Spink, 2010, contribuem para essa discussão, mostrando a importância da psicologia social na saúde, considerando os aspectos socioculturais que influenciam o processo saúde-doença. Totalmente. Acho que essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial é essencial para a formação do psicólogo e para uma prática clínica mais humanizada e eficaz. Valeu pela troca. Referências bibliográficas: Aires e Herzi, O Cuidado, os Modos de Ser, do Humano e a Saúde, São Paulo, Rucitec. Cecin, R.B. e Feuerwerker, ECM, O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde, Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social. Physis, Revista de Saúde Coletiva 14, 41-65. Moisés, S. N. Coles, 2016. Saúde Coletiva, História, Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro, Fiocruz. Peduzzi, M. 2001. Equipe Multiprofissional de Saúde, a interface entre trabalho e interação. Rio de Janeiro, Rucitec. Spink MGLP Org 2010. Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. Aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo, Casa do Psicólogo. Bom, começando pela medicalização em psicopatologia, esse texto defende claramente o modelo biopsicossocial, né? Ele enfatiza a participação ativa do indivíduo na recuperação, o que contrasta com a passividade que o modelo biomédico muitas vezes impõe. Isso me lembra a crítica de DeMarco 2.6, aquele modelo mais tradicional, centrado na figura do médico como detentor absoluto do saber. Na minha visão,
Essa ênfase na autonomia do paciente é fundamental para uma prática mais humana. Sim, total. E o texto destaca o trabalho interdisciplinar da equipe no modelo biopsicossocial visando a promoção da saúde. Isso me lembra a discussão de Toneto e Gomes, 2007, sobre a importância da equipe multidisciplinar, onde cada profissional contribui com sua expertise para o bem-estar do paciente. Acho que essa abordagem integrada é essencial para ir além dos sintomas físicos, considerando os aspectos psicológicos e sociais, como o texto sugere. De Tynes concordo com a ideia que o modelo biopsicossocial é mais adequado atualmente, por levar em conta a complexidade dos casos. Com certeza. E partindo para as críticas ao modelo biomédico e à influência sociocultural, o texto menciona que o modelo biopsicossocial não se limita aos sintomas físicos, buscando fatores que vão além. Isso me lembra a discussão de Albuquerque e Oliveira, 2002, sobre as mudanças nas significações de saúde e doença, mostrando como o contexto social e cultural influencia nessa percepção. Na minha opinião, essa reports can thin met through to a price set for doença. E o texto critica o modelo biomédico por enfatizar apenas a doença e os sintomas físicos. Isso me lembra a crítica de Barros, 2002, que questiona a que o modelo biomédico responde, mostrando suas limitações em relação à complexidade do processo saúde e doença. Acho que a psicologia, com sua ênfase nos aspectos subjetivos, tem muito a contribuir para essa visão mais ampla, como defende Traverso Yepes, 2001. Concordo plenamente. E por fim, a importância do pensamento crítico na prática clínica. Embora não explicitamente mencionada no texto, me parece implícita na defesa do modelo biopsicossocial. Afinal, para adotar esse modelo, o profissional precisa questionar o modelo tradicional, né? Isso me lembra a discussão de Correia, 2006, sobre a importância de uma visão fenomenológico-existencial em psicologia da saúde, que valoriza a subjetividade e a experiência individual do paciente. Na minha visão, o pensamento crítico é fundamental para que o psicólogo não se limite a aplicar técnicas e protocolos, mas sim que buscam de cada caso. Totalmente. Acho que essa discussão sobre os modelos biomédico e biopsicossocial é essencial para a formação do psicólogo e para uma prática clínica mais humanizada e eficaz. Valeu pela troca. Referências bibliográficas: Albuquerque CMS, Oliveira CPF, Saúde e Doença, Significações e Perspectivas em Mudança, Millennium Online, revista do ISPV V25. Aires JRCM. O Cuidado, os Modos de Ser do Humano e a Saúde. São Paulo, Lucitec. Barros, 2002. Pensando o processo saúde, a que responde o modelo biomédico. Revista Saúde e Sociedade, 11/1, p. 6784. Castro, E.K., Bornhold, 2004. Psicologia da Saúde, Reis Psicologia Hospitalar. Definições e possibilidades de inserção profissional. Revista Psicologia, Ciência e Profissão, V24857. Correia E. Uma visão fenomenológica, existencial em Psicologia da Saúde. Revista Análise Psicológica, 3, p. 337, p. 41. De Marco, MIA 26. Do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial, um projeto de educação permanente. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, V30, Nemo 1, 60/72. Toneto Ame Gomes, 2007. A prática do psicólogo hospitalar em equipe multidisciplinar. Revista Estudos de Psicologia, Campinas, Vo 24/1, 89/98. Traverso Yepes, 2001. A interface Psicologia Social e Saúde. Perspectivas e Desafios. Revista Psicologia em Estudo, Maringá, 6, p. 49/56.